das primeiras heresias. Não havia consenso sobre o Espírito Santo no Oriente nas primeiras décadas depois do Concílio de Nicéia. Havia diversas interpretações. Os arianistas, Ario considerava também o Espírito Santo como uma criatura, embora esse tema tivesse fora das discussões na época, pois o foco dos debates estava no Filho. Eunômio, um dos arianistas mais radicais, considerava o Espírito Santo como a mais nobre das criaturas produzidas pelo Filho, a pedido do Pai. Dizia que o Filho é o criador do Espírito. Os tropicianos era uma seita do Egito cujo nome vem de tropos, figura, significa figura. Atanásio, assim, o denominou por causa da exegese figurada deles. Diziam ser o Espírito Santo um anjo e uma criatura. Os pneumatomacianos surgiram depois dos tropianos. O termo pneumatomachoi vem de pneuma, espírito, e machomai, falar mal, contra. Eram os opositores do espírito. Eustáquio de Sebaste, de 300 a 380, foi o principal defensor dessa heresia. O movimento negava a divindade do Espírito Santo. As heresias na atualidade. O grupo religioso das Testemunhas de Jeová é o seguidor da antiga linha teológica dos arianistas. Seus líderes negam a divindade e a personalidade do Espírito Santo. Em sua literatura, grafam seu nome com a letra minúscula. Por exemplo, a tradução do Novo Mundo substitui o Espírito de Deus por força ativa de Deus e usa a expressão "e todos ficam cheios do Espírito Santo" com E minúsculo, que está em Atos dos Apóstolos capítulo 2, versículo 4. A expressão hebraica Ruach Elohim, Espírito de Deus, aparece 11 vezes no Antigo Testamento e somente nessa passagem traduzida na tradução do Novo Mundo por força ativa de Deus. O Espírito Santo em outras religiões. Em algumas religiões no Oriente, a noção do Espírito Santo é confusa, mas se aproxima do pensamento antigo desses heresiarcas, de modo que nada há no novo debaixo do sol, como diz Eclesiastes capítulo 1, versículo 9. Obrigado, presbítero Marcos Paulo. Meus queridos, no decorrer da história da igreja, houve gerações em que podemos perceber que a pessoa do Espírito Santo não teve a sua devida atenção. E a igreja pagou um preço por isso. Muitas vezes, priorizando outros temas da Bíblia Sagrada e não dando o devido valor à importância do Espírito Santo. Nós estamos aqui para destacar a importância. Irmãos, o Espírito Santo ele é o guia dos filhos de Deus. O Espírito Santo, ele é justamente Deus em nós. Ele habita dentro de nós. E podemos ver na igreja primitiva a devida primazia que o Espírito Santo tinha na igreja. Inclusive eu queria destacar, irmãos, a você. Porque nós podemos ver muitas vezes movimentos na atualidade questionando a necessidade do batismo no Espírito Santo, confundindo o batismo no Espírito Santo com outros movimentos, com outras experiências. Quer ver uma coisa interessante, presbítero Marcos Paulo? Eu estava olhando, viu, meu irmão Edinaldo também, a relação da oração com as manifestações sobrenaturais no livro de Atos. Por exemplo, se você abrir em Atos capítulo 2, você sabe o que você vai encontrar. Você vai encontrar o Pentecostes. Né? No dia de Pentecostes estavam todos reunidos no mesmo lugar. Só que se você abrir alguns versículos antes, em Atos 1,14, vai nos dizer que todos perseveravam em oração, em Atos 1,14. Se você abrir em Atos capítulo 3, você vai encontrar a cura do coxo na Porta Formosa. Mas já no versículo 1, vai nos dizer o que Pedro e João foi fazer ali no templo. Eles estavam indo para o templo na hora da oração, a hora nona. Se você abrir em Atos 4, versículo 31, você vai encontrar a experiência sobrenatural em que o templo tremeu. E que todos foram cheios do Espírito Santo. Mas o que é que eles estavam fazendo nesse momento quando o templo tremeu? Você vai encontrar no versículo 24, que todos unanimemente em oração estavam buscando a Deus em oração ali. Se você abrir em Atos 9,
você vai encontrar a conversão de Saulo. No versículo 11, você vai encontrar Deus aparecendo a Ananias, determinando que ele fosse à rua direita, na casa de Judas, e encontrar Saulo. E o que é que Saulo estava fazendo? Estava orando. Se você abrir em Atos 10, você vai encontrar o anjo aparecendo diante de Cornélio. Veja que eu estou falando de manifestações do sobrenatural aqui. E quando o anjo aparece para Cornélio, Cornélio já é apresentado no versículo 1, dizendo que vivia em contínua oração a Deus. E quando o anjo aparece e diz, olha, as tuas esmolas e as tuas orações foram lembradas por Deus. No versículo 9 de Atos 10, você vai encontrar Pedro tendo um arrebatamento de sentidos, aparecendo um grande pano branco e com animais ali e uma voz dizendo, Pedro, mata e come. E o que é que Pedro foi fazer? A Bíblia nos diz que ele estava subindo para o terraço para orar. Se você abrir, irmãos, em Atos 13, você vai encontrar, já li aqui, homens de Deus reunidos, servindo a Deus, jejuando e orando, quando o Espírito Santo se manifesta, toma o controle e dá a sua direção. Separai-vos Barnabé e Saulo para a obra que vos tem enviado. E por fim, Atos 16. Quando o cárcere treme e as algemas caem, o que é que Paulo e Silas estavam fazendo? Estavam cantando e orando. Ei, você quer ter experiências com o sobrenatural, você quer ser cheio do Espírito Santo, quer provar do melhor de Deus, ei, cultive uma vida de oração. E não vou nem falar em jejum. Porque se fosse falar em jejum, já poderia lhe lembrar que Moisés, o primeiro legislador que recebeu a revelação da lei, estava em jejum por 40 dias no Monte Sinai. Jesus, o legislador maior que Moisés, quando no início do seu ministério, vai passar 40 dias jejuando no deserto. Já lemos aqui Atos 13, quando o Espírito se manifesta separando Barnabé e Saulo, os homens de Deus estavam fazendo o quê? Servindo a Deus em jejum e oração. Em Lucas 2,37 vai nos falar da profetisa Ana, uma mulher que tinha uma chamada profética, que vivia adorando a Deus em jejum no templo. Então podemos ver, irmãos, que precisamos voltar às origens, precisamos buscar o Espírito Santo e dar a ele a devida primazia, porque se é algo que o movimento pentecostal nos mostra na obra de missão, é que se quisermos ter sucesso, se quisermos ver a igreja avançando na terra, precisamos dar a devida primazia ao Espírito Santo, porque nenhuma estratégia, nenhum projeto, nada disso substitui a dependência do Espírito Santo na vida do crente. Tá, amém, meus queridos? Outra coisa, aproveitando aqui, já falamos aqui dos arianistas da atualidade, que são os testemunhas de Jeová, os tropicianos e os pneumatomacianos, que vem naquela visão subordinacionista, colocando o Espírito Santo como um ser criado ou como um ser menor, que nos tópicos anteriores já mostramos que é heresia, mas que eu também gostaria de fazer aqui, deixar aqui salientado também, outros pensamentos equivocados. Primeiro, a Bíblia nos apresenta duas grandes experiências com o Espírito Santo que nós passamos. A primeira, chamada de novo nascimento, quando recebemos o Espírito Santo e com ele a natureza de Deus, a natureza da vida em nós. E como diz Jesus em João 5,24, passamos da morte para a vida. Nascemos de novo, nos tornamos nova criatura. É quando o Espírito Santo passa a habitar em nós. E temos uma segunda grande experiência com o Espírito Santo, que é a experiência que a Bíblia nos chama de batismo no Espírito Santo. Por que eu gostaria de destacar isso, meus irmãos? Temos o maior carinho, a maior consideração com os nossos irmãos, ditos das denominações históricas, tradicionais. São fortes e muitos os pontos que nos unem. É neles que nós devemos nos apegar, porque afinal nós somos um povo só. Mas estou falando aqui para os de casa,
Estamos dentro de casa conversando com os de casa. E eu gostaria de dizer que são duas experiências. Por quê? Porque existem algumas correntes teológicas que confundem essas duas experiências dizendo que ela é uma só. Confundindo o novo nascimento com o batismo no Espírito Santo. Então, irmãos, eu estou aqui como pastor da Assembleia de Deus em plena atividade do meu ministério para lhe dizer, ei, nós entendemos já dos pioneiros que são duas experiências completamente distintas. E podemos ver isso, por exemplo, com os discípulos. Se você abrir em João, no capítulo 20, no versículo 19, no domingo da ressurreição, à tarde, vou começar do versículo 19, João capítulo 20. Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, cerradas as portas aonde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio e disse-lhes, paz seja convosco. E dizendo isso, mostrou-lhes as mãos e o lado, de sorte que os discípulos se alegraram vendo o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez, paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse-lhes, recebei o Espírito Santo. Alguém de repente pode não entender isso aqui e pensar, mas eles não receberam o Espírito Santo no dia de Pentecoste? Mas aqui nós estamos mostrando a experiência do novo nascimento. Porque Jesus já tinha dito que o que está na leitura bíblica em classe, que está no versículo 26, quando Jesus fala em João 14, 26, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que eu tenho feito. Desculpe, irmãos, versículo 17 de João 14. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Veja que o Espírito Santo, na antiga aliança, não se fala em novo nascimento, não se fala em um Espírito Santo, fala sobre o Espírito Santo, sobre a pessoa ou com a pessoa, mas na pessoa, em vós, isso só acontece depois que Jesus derrama o seu sangue bendito, precioso, imaculado. Agora Jesus acaba, no dia da ressurreição, à tarde desse dia, o Espírito Santo, Jesus sopra sobre eles e aí os discípulos vão passar pela experiência do novo nascimento. Em Atos capítulo 2, eles passarão pela experiência do batismo no Espírito Santo. E de repente alguém pode perguntar assim, mas pastor Walter, tem casos de pessoas que já vem à frente e na oração já fala em línguas. As duas experiências podem acontecerem simultaneamente. Alguém aceitar Jesus e logo após já falar em línguas, sendo batizada no Espírito Santo. Mas ainda assim, são duas experiências distintas que ocorrem, podem acontecer simultaneamente ou não, mas completamente diferentes que temos com o Espírito Santo. Outra coisa, irmãos. Eu já vi alguns questionamentos, algumas pessoas confundindo, dizendo assim, Walter, alguém pode ser batizado com o Espírito Santo e não falar em línguas. Mais uma vez eu estou falando, estamos na nossa casa conversando com os irmãos da casa. A Bíblia fala, o livro de Atos fala de pelo menos 5 experiências em que ocorreu o batismo no Espírito Santo. Atos capítulo 2, ele descreve 3 e menciona 2, ao todo 5. Aonde o livro de Atos relata batismo no Espírito Santo, ele descreve, ele nos fornece detalhes. Atos capítulo 2, quando a Bíblia fala que todos falaram em outras línguas. Atos capítulo 10, 44 a 48, na casa de Cornélio, quando Pedro fala, veja, eles estão falando em outras línguas, assim como nós. Como negaremos batismo nas águas para eles?
E Atos 19, versículos de 1 a 7, quando Paulo chega em Éfeso e encontra ali 12 homens que ele pergunta: recebeste o Espírito Santo quando credes? E eles falam: nem ouvimos falar que haja Espírito Santo. Paulo ora por eles, impondo as mãos, e a Bíblia vai nos dizer que eles falaram em outras línguas. Porém, tem dois casos que a Bíblia menciona, mas não descreve, não nos dá detalhes, que é o caso de Saulo, em Atos 8, 14 a 19, e quando fala em Samaria, em Atos capítulo 9, versículo 17 e 18. Desculpe, irmão, Samaria, Atos 8, 14 a 19, e a conversão de Saulo, quando Ananias impõe suas mãos sobre ele, e ele é cheio do Espírito Santo, em Atos 9, 17 e 18. Bom, irmãos, de repente alguém pode dizer, veja, Walter, se esses dois casos não fala que eles falaram em outras línguas, alguém pode entender que pode ocorrer. A Bíblia, nesses dois casos, não fala que eles falaram, mas também não diz que eles não falaram. Por que eu gostaria de destacar isso? Porque em Samaria, não nos diz que falaram em outras línguas, falam que eles foram batizados. Mas também vai nos falar de um homem chamado Simão, vendo que o povo recebia o Espírito Santo, oferece dinheiro para comprar esse dom de impor as mãos e as pessoas receberem o Espírito Santo. A nossa pergunta é: como foi que Simão percebeu que as pessoas eram cheias no Espírito Santo? Então, embora o apóstolo Lucas não mencione, o texto deixa subentendido a essa evidência de que o povo falava em outra língua. Simplesmente o apóstolo Lucas menciona que foram cheios, mas não nos fornece detalhes, como nas outras situações. E quanto a Paulo, embora também, mais uma vez, Lucas não mencione, em 1 Coríntios 14, 18, Paulo vai nos dizer que falava mais língua estranha do que todos aqueles, do que os irmãos da igreja de Coríntio. Então, meus queridos, ficamos com o entendimento dos pioneiros da igreja, que o batismo no Espírito Santo, a evidência inicial do recebimento do batismo no Espírito Santo é o falar em outra língua. Batismo vem do grego baptizen, que significa imergir, mergulhar. O Espírito Santo sendo apresentado como um rio em que nós nos mergulhamos. Um revestimento de poder que tem como propósito nos capacitar para cumprirmos o nosso papel de testemunhas de Jesus Cristo, de sal da terra e de luz do mundo, cuja evidência inicial é o falar em outra língua. Tá bom, meus queridos? Eu queria aproveitar esse tema tão vibrante que permeia toda a lição desse trimestre, apologética, e apresentar a nossa fé, a maneira como cremos. E permaneçamos assim como fomos ensinados. Que Deus abençoe. Vamos para a conclusão, né? Vamos para a conclusão. Então, queridos irmãos, nós estamos chegando ao fim de mais uma aula de Escola Bíblica Dominical. Com certeza, eu acredito que os irmãos já tenham aqui se meditado, né, gostado muito da aula, porque quanto mais a gente fala do Espírito Santo, mais a gente quer falar. Então, o Espírito Santo que nos traz paz, que é o nosso Consolador, que o Senhor continue abençoando vocês. E vamos para a conclusão. A conclusão diz assim: vimos que a deidade e a personalidade do Espírito Santo estão presentes em toda a Bíblia de maneira abundante e tem sido a crença da igreja desde o princípio. Por isso, a relevância da defesa dessa doutrina. O Consolador é enviado pelo Pai em nome de Jesus para ensinar os discípulos a fazer lembrar de tudo o que o Filho ensinou e para testificar dele. Não é possível uma força ativa impessoal ser enviada em nome de alguém tendo tais atributos. Bem, meus irmãos, eu gostaria de concluir essa lição tão importante, lembrando a importância de cultivarmos a comunhão com o Espírito Santo por meio da obediência, da oração e do jejum, como já de maneira bastante sucinta já procurei mencionar aqui. Muitas vezes ou não vemos pessoas questionando a importância, inclusive até do batismo no Espírito Santo.
Veja que era algo tão essencial que Jesus não permitiu que a igreja saísse para evangelizar sem antes recebesse essa importante capacitação. Nós precisamos, nós dependemos completamente do Espírito Santo. Podemos ver o segredo do crescimento da nossa igreja, do movimento pentecostal, foi esse entendimento de que nós somos completamente dependentes do Espírito Santo se quisermos avançar. Antes, na antiga aliança, o Espírito Santo era dado a conta-gota. Era sob porção. E sobre determinadas categorias de pessoas. Sobre o sacerdote, sobre o rei e sobre o profeta. E mais algumas pessoas especiais que podemos ver na leitura ali do Antigo Testamento. Porém, irmãos, o Senhor já nos prometeu no livro de Joel que acontecerá depois, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Eu fico maravilhado, presbítero Marcos Paulo, porque o Senhor usa essa palavra, derramar. Quem derrama não faz conta. Quem derrama não está preocupado com quantidade. Inclusive, se nós lemos esse texto, ele vai nos falar 3 vezes a palavra derramar. Sim, irmãos, eu fico imaginando o decorrer da história. O Senhor imaginemos aqui, permita-me usar a minha imaginação, o Senhor usando um conta-gota, derramando o Espírito dele sobre Moisés. Moisés vai lá e abre o mar vermelho no meio. Derramou um pouco sobre Josué. Josué fez o sol parar, a lua se deter. Podemos ver no ministério dele muralhas caindo por terra. Podemos ver sobre Elias fazer fogo cair do céu. Ei, estamos na nova aliança. O Espírito Santo já não é dado mais como porção sobre, mas ele habita em você. Ele está em você, como está em 1 João 4,4. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Ele habita em você, ele quer ter comunhão com você. Você é o templo dele. Ele é Deus dentro de você. Então, irmãos, que possamos tomar essa consciência, porque acreditamos que na medida que tomamos essa consciência, nos despertemos. Eu não quero que essa palavra aqui, irmão, seja uma palavra de informação, seja algo que venha se somar simplesmente à sua gama de conhecimento, mas que essa manhã seja uma manhã de despertamento, de conscientização. Ei, Deus está te chamando para águas profundas. Que tristeza será passarmos a nossa vida, a nossa caminhada com Deus aqui nessa terra, caminhando no raso, no superficial. Ei, Deus tem águas profundas, Deus tem algo maior, Deus quer se revelar a você, Deus quer mostrar a você coisas grandes e firmes que você não conhece, mas que o Espírito Santo quer te revelar. É esse o desafio para mim, é esse o desafio para você. E por fim, que possamos entender com profundidade o título dessa lição. Quem é o Espírito Santo? Que ele se revele a cada dia na sua vida e que você tenha uma comunhão cada vez mais profunda com ele. É o meu desejo e que Deus lhe abençoe. É isso aí, pastor Walter, irmãos que estão em casa assistindo essa aula da Escola Bíblica Dominical, que o Senhor Jesus Cristo vos abençoe, que vocês a cada dia mais prossigam a tentar conhecer quem é o Espírito Santo, beber desta água que jorra para a vida eterna, né? Quem tiver sede, venha a mim e beba. Jesus ele falou isso na festa dos tabernáculos, e ainda hoje o Espírito Santo te chama para sair do raso, para sair da beira do rio e entrar em águas profundas, como está em Ezequiel capítulo 47. Deus abençoe a tua vida, irmãos, e lembre-se que aqui no Templo Central, hoje à noite nós teremos o culto da família, você é o nosso convidado especial. Na segunda-feira nós teremos a nossa programação no IAD-SE Oficial, nossa TV Web, né? E lá nós vamos ter às 16 horas o programa Impactando uma Geração, que é apresentado pelo presbítero Emerson Ferreira, né? Um programa direcionado para os adolescentes da nossa capital e também do nosso exterior, né? Então a gente faz esse programa e é uma bênção. Depois, às 17 horas, o nosso programa é EBD em Foco, um programa direcionado para os professores de Escola Bíblica Dominical e para você que quer se aprofundar nas Santas Escrituras. Aqui nós vimos um mestre da aula, né, da Escola Bíblica Dominical. Em breve ele estará também no nosso programa EBD em Foco. Então você é o nosso convidado especial às 17 horas, segunda-feira,
com o nosso novo tema, né? Que é o tema falando sobre o pecado corrompeu o homem, né? Então a gente vai falar um pouco sobre a armatologia, a doutrina do pecado. Então, às 19 horas também na segunda, nós temos o programa Semeadores do Bem, que é um programa, uma iniciativa do nosso pastor presidente para falar sobre todas as ações que nós temos desenvolvido no interior do estado, aqui na capital. Então você é o nosso convidado. Na terça-feira, nós temos o nosso culto de ensino, culto de doutrina. E também antes nós temos o programa Descomplicadamente com o nosso irmão Matheus Felipe, um programa direcionado para você que quer entender um pouco mais sobre saúde mental. Então é algo maravilhoso. Então não perca, viu, nossa programação. Então às 19 horas, nosso culto de doutrina. Na quarta-feira nós temos o nosso ciclo de oração online, né, que é pela manhã, o nosso programa do ciclo de oração, e à tarde também aqui no Templo Central, o ciclo de oração com todas as irmãs de oração que estão buscando ao Senhor, e você é o nosso convidado especial. Na quinta-feira, nosso culto reviver, que nós temos aqui orado ao Senhor. Então é um momento onde nós buscamos a face de Deus e buscamos as respostas do Senhor através da palavra, através da oração. Então, queridos irmãos, Deus abençoe a todos vocês, fiquem na paz do Senhor e lembre-se, o Espírito Santo, ele está lhe chamando para você viver experiências sobrenaturais com ele. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.